Kate falou uma coisa interessante aí, e que a gente aprende também. Segundo o Talmud, o que é o Talmud? O Talmud é assim, os sábios pegaram a Torá, estudaram, leram e comentaram. Então, esses comentários estão no Talmud, estão guardadinhos no Talmud, né? Segundo esses sábios judeus que escreveram o Talmud, antes da criação do mundo, antes do mundo existir, já existiam 7 coisas. Que era a Torá, né? A lei, no caso. Eu estou falando todos os nomes hebraicos porque é da onde eu tirei, tá? A fonte que eu tirei está do hebraico. Então, seria a Torá, que são as leis. Ravi. A Techuvá, Techuvá quer dizer arrependimento. Então, quer dizer, Deus já criou a lei e já criou o arrependimento antes dele criar o mundo. Olha como ele é maravilhoso, certo? O Gan Eden, que é o Jardim do Éden. O Gehinom, que é o inferno, né? O Kes-Iá, que é o trono de Deus, é o trono de glória, né? O Mishkan, que é o templo, sabe o templo de Jerusalém lá e tal? Então, lá onde Deus está, tem um templo, que é o Mishkan. E o nome do Mashiach, né? Que é Jesus. Então, essas 7 coisas, antes dele criar o mundo, essas coisas já existiam. Por si só. Então, quer dizer, por isso que não é certo a gente falar no princípio, tem que ser em um princípio. Deu para entender? Sim. Eu pensava que o Éden tinha sido criado junto com a Terra, pois o Éden era na Terra, não era? Não. Ele já tinha o Éden criado, e depois, quando ele fez tudo, ele colocou o Éden aqui, Vini. Entendi. Aí, quando o homem pecou, ele tirou o Éden daqui. O Éden está em outro lugar. De uma forma mais visual, seria como se o Éden virou uma ilha, voou para o céu e foi para além. Não é bem assim, mas eu vou chegar lá. Vamos lá. Aqui, ó, é o Gênesis 1:1. Então, vamos ler lá, ó. Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz. Quem estava na aulinha já deve ter aprendido, já deve ter lembrado disso aqui, ó. Então, Bereshit, o que é? Em um princípio. Bará é criou. Elohim, Deus. Hashamayim, os céus. Haaretz, a terra. Tá? Uma coisa importante da gente ver aqui é esse verbo bará, criou. Esse criou aqui quer dizer criou do nada. Então, em nenhum outro lugar da Bíblia, em nenhum outro lugar é usado esse verbo. É só no Gênesis 1:1 que tem esse verbo, porque foi a única vez que alguma coisa foi criada do nada. Né? E ele está explicando aqui, ó, em um princípio, criou Deus. Então, quer dizer, o que ele está falando aqui? Criou do nada Deus. É o arquétipo messiânico. Também. Isso! Vou chegar nele. Né? O que ele quer dizer aqui, ó, criou do nada. Né? Não é que ele criou assim, ele pegou, como ele fez com o homem, pegou a terra que já existia e formou o homem. Não é isso, ele quer dizer que criou do nada, tá? Elohim, né, Deus, os céus e a terra. Aí vocês vão ver que a hora que eu estava traduzindo aqui, eu pulei esta palavrinha aqui e esta palavrinha aqui, certo? Essas duas palavrinhas aqui, ó, at e veat. Vamos esquecer essa partezinha aqui, vamos focar só nessas duas letrinhas, que é o Aleph, essa aqui, e o Tav. O Aleph e o Tav é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, tá? A Bíblia foi, o Novo Testamento foi escrito em grego. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. Então, cada vez que você vê aqui, ó, Aleph, Tav, se você for pensar em grego, vai ser o alfa e o ômega. Quem falou eu sou o alfa e o ômega? Jesus. Então, cada vez que a gente estiver lendo a Bíblia, cada vez que a gente for ler a Bíblia e que a gente vê, né, estiver lendo no original, e a gente encontrar esse aqui, esse at, está fazendo alusão a Jesus. Então, ó, no princípio, Jesus já estava lá 2 vezes ainda, ó. Né? Mas por que na Bíblia, então, está escrito eu sou o alfa e o ômega? Porque foi escrito em grego. Se tivesse em português, ia ser eu sou o A e o Z. Né? Mas como em hebraico, eu sou o Aleph e o Tav.
Então, cada vez que a gente encontrar esse at aqui, está falando de Jesus. Certo? Aí, tá? Olha o que ele fala aqui. Vamos lá, então, de novo, para a gente entender. Em um princípio, criou do nada Deus os céus e a terra, tá? Esse Ra aqui é o nosso artigo, tá? É os. E essas duas letrinhas aqui, ó, esse od e esse men, é plural. Então, aqui não está falando que Deus criou o céu e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quantos céus tem? 7. 3. Não tá. E aí, Cinco. 3 ou 7? 7. 5. 7. 7. E aí? 7 porque é o número da perfeição. Tem nada a ver. Quem Tem dá o mais? céu que nós vemos. 7, só que de acordo com a fonte Juliana Granovic, nem todo mundo pode saber disso, porque não tem inteligência suficiente para entender essas coisas. Ah, não é de acordo com a fonte Juliana Peranovic, não. Isso daí foi o pastor que falou que todo mundo pode saber. Então, vocês estão privilegiados. Fiquem Mas quem quietos. falou foi você. Tá? Vamos lá, então, gente. São 7 céus, Bom, tá? São 7 céus. perfeição. Aí vocês vão falar A assim pra gente mim, vê o Aravote. a mais? Não. Manu, você não pode ficar falando. Eu não sei, eu tô chutando. Ela não sabe, tá errado. Silêncio, Manu. Eu vou mutar vocês. Tá? É uma on, então. Eu lembro que era um dos terceiros. Não, deixa eu falar, Manu. Deixa eu explicar. É uma on. Tá? O que acontece? Vocês vão falar assim para mim, mas Paulo disse que subiu até o 3º céu, não foi? Foi. Foi. Está escrito lá que ele fala que ele subiu até o 3º céu? Ele Então, foi tem- levado. Aí todo mundo diz que tem 3 céus porque Paulo subiu até o 3º. A questão é que nem Paulo foi tão bom o suficiente para chegar até o 7º. Ele chegou no 3º já. Já estava bom. Agora vocês vão entender o porquê do 3º, tá? Peraí que eu já vou explicar. Então, eu não consegui colocar as referências, mas se vocês quiserem colocar, porque eu estava acabando de escrever esse daí que não tinha dado tempo, tá? O que acontece? Quando está na tradução, também é uma coisa da pergunta que o Vinícius fez. Quando está na tradução, o que acontece? Cada vez que aparece alguma das palavras que se referem a céu, quem traduziu tudo como céu. Milu, desliga a caixa da mamãe, por favor. A caixa. Desliga ela pra mamãe, por favor. Vamos lá, voltando problemas técnicos, tá? Então, o que acontece? Todo mundo que foi traduzir no como céu, o céu dos céus. Só que cada um deles tem um significado, porque cada um deles é um céu diferente. Vamos pensar assim, eu não sei, eu não tô vendo vocês, mas vocês estão me vendo? Não. Também? Como assim você não está me vendo, Ju? Eu não tô. Imagina uma cebola. Tá imaginando uma cebola? Cebola não tem Sim. várias camadas? Tem. Tem. Uma camada, daí você vai tirando, tira outra, tira outra, tira outra, tira outra. É como se fossem assim os céus, em volta da Terra. Deu para entender? Sim. Seria como a representação de como foi na Divina Comédia de Dante? Não sei se você já leu, já ouviu falar. Já vi, mas na verdade ele estava representando o Sheol, né? Uhum. Que é o inferno. Sim, mas depois tem tem a parte da Divina Comédia do Inferno e tem a Divina Comédia do Céu. Eu não lembro o nome, mas... É mais ou menos. Pensa em camadinhas. Bom, vamos lá. Uma Se massa a gente folhada. abrir... Vamos pensar assim. Isso! Vamos abrir, quem está com a Bíblia aí? Isaías 40, 22. Essa é a porta do quarto da Micaela. Silencioso! Quem conseguiu abrir Isaías 40, 22, quiser ler, pode ler. Eu tô procurando. Achei. Pode ler. Isaías 40, 22.
Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. Olha aí ele está falando de, né? Está falando de Deus, né? Isaías fala muito de Jesus, fala muito do Messias, né? Essa palavrinha aí, ó, ele estende os céus como cortina. É o que vai fazer menção ao primeiro céu, que é o vilão. Esse primeiro céu, quando a gente imagina num desenrolar de cortina. Pensa no amanhecer, quando começa a desenrolar o céu assim e vai amanhecendo devagarzinho. Esse é o primeiro céu, que é o que traz o dia e a noite. Esse é o vilão. Tá? Aí, se vocês quiserem marcar aí a referência, o segundo está em Gênesis 1:17. Então, o primeiro céu aí é como se fosse cortina, né? A palavra que traduziram foi cortina. Minha bateria. É vilão. Oi? Minha bateria apitou. Gênesis 1:17? Isso. Deixa eu ver se é 17 ou se é 7. 7, 17. desculpa. Gênesis 1:7. Pode ler, Ah. quem achou? É que eu tava falando de céus. Terra, tipo. 1:7. Fez, portanto, Deus e o firmamento e se separou das águas estabelecidas abaixo deste limite. É esse? Isso. Já falou aí a palavrinha, ó. Firmamento. Raquia. Raquia é o firmamento. É o espaço sideral. É o céu onde estão o Sol, a Lua, as estrelas, as galáxias. Esse é o segundo céu. Certo? Certo. Agora vamos lá em Salmo 78. (verso 23 e 24). Sete, oito, o quê? 78, 23, 24. Posso fazer? Levine. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Olha lá, esse céu lá em cima, né? Uhum. E mandou que as portas do céu se abrissem. Essas portas do céu aí é o que seria o terceiro céu, que é o Sherakim. Foi aqui que Paulo chegou. E Paulo, quando ele chegou aqui, ele falou que viu coisas inefáveis, que ele não conseguia nem falar porque o entendimento humano não era capaz de compreender, né? E aí a gente faz um paralelo com o que está escrito no Evangelho de João 14:2. Quem acha aí? João 14:2, acha aí. Achei. Pode ler. Na casa de meu pai há muitos aposentos. É esse, João? É esse mesmo. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. Olha lá, esse terceiro céu é onde Jesus está preparando lugar para a gente. É onde a gente vai morar. É no Sherakim, no terceiro céu. Então, por isso que Paulo chegou até aí. Paulo chegou no Sherakim, conseguiu ver e disse que tem coisas maravilhosas lá. O que ele viu lá de maravilhoso? Ele viu a morada que a gente vai ter, a morada eterna. Ele viu as coisas maravilhosas que a gente fez, que a gente tem. Legal, né? Ele viu o banquete, por isso que ele ficou Ele feliz. viu tudo. E assim, te pergunto, onde que tá o Gan Eden? Onde que tá o Jardim do Éden? Tá lá em Sherakim. Esperando a gente. Porque fala depois que onde a gente vai morar vai ter a árvore da vida. Exatamente. Nossa, Tava no eu Jardim do Éden. É. sou crente demais. Então, a gente vai morar no Sherakim. É lá que Jesus está lá preparando um lugar pra gente morar. Olha que